Junho 4, lendo a história de Deus, Provérbios 21 a 24. Provérbios 21. O coração do rei é como ribeiros nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia o coração. Fazer o que é justo e direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. O olhar altivo e o coração orgulhoso, o campo não arado dos ímpios, produzem pecado. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com a língua mentirosa é ilusão fugaz para os que buscam a morte. A violência dos ímpios o arrastará, pois se recusam a fazer o que é justo. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver em um canto sobre o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do ímpio é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o ingênuo obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não terá resposta. O presente dado em segredo acalma a ira, e a dádiva oferecida às ocultas aplaca a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da prudência repousará na companhia dos mortos. Quem ama o prazer passará necessidade. Quem ama o vinho e o azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. Na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita muitos sofrimentos. O orgulhoso e arrogante chama-se zombador, e ele age com extremo orgulho. O desejo do preguiçoso mata porque suas mãos se recusam a trabalhar. O dia inteiro ele deseja mais e mais. Enquanto o justo reparte sem cessar, o sacrifício dos ímpios em si já é detestável. Tanto mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que sabe ouvir testemunhará com sucesso. O ímpio mostra no rosto a sua insolência, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possam se opor ao Senhor. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Provérbios 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe calamidade. O castigo da sua ira será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a pureza de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da estranha é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre
para se enriquecer, quanto quem dá presentes ao rico. Ambos empobrecerão. 30 ditados dos sábios. Ditado 1. Incline o ouvido e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino, pois será agradável guardá-los no seu íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você deposite sua confiança no Senhor, hoje eu os ensino a você, sim, a você mesmo. Já não escrevi a você 30 ditados em conselhos e conhecimentos para ensinar-lhe a ser honesto e a falar a verdade, a fim de que responda com a verdade a quem perguntar? Ditado 2. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Ditado 3. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando esta conduta e cairá em armadilha mortal. Ditado 3. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, se empenham com outros e se tornam fiadores de dívidas. Porque, se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Ditado 5. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram estabelecidos por seus antepassados. Ditado 6. Você já observou alguém habilidoso em seu trabalho? Ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida. Provérbios 23. Ditado 7. Quando você sentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca na sua própria garganta. Se estiver com grande apetite, não deseje as iguarias que ele oferece, pois esses alimentos são enganosos. Ditado 8. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Pare de pensar nisso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Criam asas e voam como águias pelo céu. Ditado 9. Não aceite a refeição de um hospedeiro mal intencionado, nem deseje as iguarias que oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e terá desperdiçado a sua cordialidade. Ditado 10. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele desprezará o discernimento das suas palavras. Ditado 11. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades, nem invada as propriedades dos órfãos, pois o seu Redentor é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Ditado 12. Dedique à disciplina o seu coração, os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. Ditado 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Ditado 14. Meu filho, se o seu coração for sábio, então o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem com retidão. Ditado 15. Não inveje no seu coração os pecadores. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ditado 16. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se embriagam com vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ditado 17. Ouça o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Que o seu pai e a sua mãe se alegrem, que exulte a mulher que deu à luz. Ditado 18. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher adúltera é um poço estreito. Tal qual um assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Ditado 19. De quem são os ais? De quem são os
pesares? De quem as brigas? De quem as queixas? De quem os ferimentos desnecessários? De quem os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Os seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas perversas. Você será como quem dorme no coração do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Você dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas não percebi. Quando despertarei deste sonho para tomar mais um trago? Provérbios 24. Ditado 20. Não tem inveja dos malvados, nem deseja a companhia deles, pois a violência é o que planejam no coração. Seus lábios só falam em criar confusão. Ditado 21. Com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Ditado 22. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Uma guerra se faz com sábias orientações, e a vitória é alcançada com muitos conselheiros. Ditado 23. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer na assembleia pública. Ditado 24. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. Os planos perversos do insensato são pecado, e o zombador é detestável a todos. Ditado 25. Se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Detenha os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga: não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que avalia os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Ditado 26. Coma mel, meu filho, porque é bom. O mel do favo será doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se a encontrar, você terá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. Ditado 27. Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo, nem destrua o seu local de repouso, pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar. Mas os ímpios tropeçarão no mal. Ditado 28. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, se desagrade e desvie dele a sua ira. Ditado 29. Não se aborreça por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para um malfeitor, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Ditado 30. Tema ao Senhor e o rei, meu filho, e não se associe aos rebeldes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? Outros ditados na sabedoria. Estes são outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio: você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável. Sobre eles virão grandes bênçãos. A resposta sincera é como o beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Depois disso, edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga: farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. E a sua pobreza sobrevirá
como um assaltante e a sua necessidade como um homem armado. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.